Hoje vamos iniciar a parte 6 do Regimento Geral da Unesp. Vamos continuar sobre a comunidade universitária. Sobre o concurso para cargo de professor titular. O provimento de cargo para professor titular será aberto a candidatos que preencham, no mínimo, a condição de professor livre-docente. Poderá ser admitido especialista de reconhecido valor não pertencente à carreira docente, a juízo de pelo menos 2/3 dos membros da congregação e com aprovação também de 2/3 do conselho universitário. A inscrição exigirá as mesmas documentações especificadas para a carreira docente. A banca examinadora será composta por 5 professores titulares indicados pela congregação, podendo 2 deles, no máximo, pertencer à unidade. Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem média igual ou superior a 7, com 3 membros da banca examinadora pelo menos. A prova didática é pública e versará assunto da disciplina objeto do concurso, devendo o tema ser sorteado com 24 horas de antecedência. Havendo mais de 3 candidatos inscritos, a banca poderá dividi-los em grupos, sorteando pontos diferentes para a prova didática. O candidato deverá desenvolver o tema sorteado em pós-graduação durante 50 a 60 minutos. A prova de arquição, interrogar, perguntar, o que significa a arquição, relativa ao memorial, será pública e destina-se à avaliação geral da qualificação do candidato e obedecerá aos seguintes diretrizes. Todos os membros da banca examinarão os candidatos. Cada integrante da banca terá 30 minutos para arguir o candidato, que terá igual tempo para responder às questões formuladas. A arguição sobre o memorial deverá recair principalmente sobre as atividades desenvolvidas pelo candidato nos 5 anos imediatamente anteriores à inscrição. As notas serão atribuídas individualmente pelos examinadores, variando de 0 a 10. As notas atribuídas à prova de títulos têm peso 2, e as das outras provas peso 1, cada uma delas. Do ponto de vista legal e formal, caberá em última instância recurso ao Conselho Universitário, tendo efeito suspensivo sobre o concurso. Homologado o resultado do concurso pela congregação, será nomeado pelo reitor o candidato classificado e aprovado em primeiro lugar. À congregação cabe apenas manifestar-se sobre aspectos formais e legais do concurso. Sobre o acesso às funções da carreira docente. O acesso às funções da carreira docente da Unesp será feito da seguinte forma. O professor assistente que obtiver o título de doutor terá acesso à função de professor assistente doutor. O professor assistente doutor que obtiver o título de livre docente terá acesso à função de professor adjunto. Da livre docência. O concurso deverá atender os seguintes requisitos. A banca examinadora será composta por 5 professores indicados pela congregação, podendo 2 deles, no máximo, pertencer à unidade. Os integrantes da banca deverão ter, no mínimo, o título de livre docente. Serão indicados e escolhidos 2 suplentes, um deles estranho ao corpo docente da unidade universitária, que substituirão os membros titulares no caso de impedimento.
Na avaliação dos candidatos, será adotado o critério de nota de 0 a 10 em todas as provas. As notas atribuídas à prova de defesa de tese e aos títulos de trabalhos terão peso 2 e as atribuídas às demais provas terão peso 1, cada uma delas. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 7 com 3 examinadores, pelo menos. A aprovação dos candidatos no concurso de livre docência não implica a obrigatoriedade de seu aproveitamento pela unidade universitária onde os concursos foram realizados. Sobre o contrato do pessoal docente. O regime jurídico do professor assistente doutor será regido pela CLT. Poderão ser contratados extraquadro professores assistentes e auxiliares de ensino nos termos da CLT e na forma que dispuser o Conselho Universitário, respeitados os títulos mínimos exigidos. A contratação de professores assistentes e auxiliares deve atender a interesses da instituição e está condicionada à existência de recursos orçamentários específicos. O professor colaborador será contratado para tarefas específicas de docência e/ou pesquisa, objeto das atividades normais da unidade. O professor visitante poderá ser contratado para atividades que, escapando à rotina das tarefas de docência ou de pesquisa da unidade, impõem-se para o aprimoramento tanto para o pessoal docente como discente. O contrato das duas categorias referidas deve ser justificado em cada caso particular. Dependendo do volume e da natureza das atribuições a serem confiadas ao professor colaborador e ao visitante, seus contratos poderão ser propostos para a prestação de 12, 24 ou 40 horas semanais. O contrato de professor colaborador que já exerce função docente em outra instituição será elaborado de acordo com seus títulos acadêmicos. O contrato terá duração de 2 anos, prorrogável no máximo por mais 2 anos. O contrato do professor visitante por até 1 ano de duração e é improrrogável. Vamos falar agora sobre o corpo discente. A representação discente. Na representação estudantil junto ao Conselho Universitário, não haverá mais que um representante de cada campus da Unesp. A representação discente será indicada pelo Diretório Central dos Estudantes, se destinar-se ao Conselho Universitário e ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de Serviços à Comunidade. Pelo Diretório Acadêmico ou pelo Centro Acadêmico, se destinar-se aos colegiados das unidades universitárias. É vedado o exercício da mesma representação estudantil em mais de um órgão colegiado. A participação da representação discente em reuniões de órgãos colegiados será considerada como atividade escolar. Dos diretórios acadêmicos. As diretorias do Diretório Central dos Estudantes, Centros Acadêmicos e DA terão a composição prevista nos respectivos regimentos. Não será permitida a representação de aluno de curso de pós-graduação que exerça atividade docente na Unesp. Os representantes estudantis somente terão suas designações efetivas se preencherem os seguintes requisitos: ser aluno regularmente matriculado, estar cursando pelo menos 3 disciplinas no período letivo,
A universidade poderá consignar em seu orçamento dotação para os órgãos de representação estudantil, conforme critérios a serem fixados pelo Conselho Universitário. As diretorias dos órgãos de representação estudantil deverão prestar contas das subvenções recebidas, na seguinte conformidade: o diretor central de estudantes ao Conselho Universitário, os diretórios acadêmicos ou centros acadêmicos às respectivas congregações. Sobre o pessoal técnico e administrativo. O regime jurídico do pessoal técnico e administrativo da universidade será autárquico, na forma a ser estabelecido pelo Estatuto do Servidor da Unesp. Por interesse da universidade, poderá ser contratado pessoal em outro regime jurídico também. Será permitida a permuta e a transferência de servidores de uma unidade para outra da Unesp, só que ouvidos os respectivos diretores, observadas as prescrições legais e a situação funcional. É permitido o intercâmbio de servidores em caráter temporário e para a prestação de serviços específicos de uma unidade para outra, ouvidos os diretores, observadas as prescrições legais e a situação funcional.